2023, agora 19 horas e 42 minutos. Está no ar aqui na Família Web Rádio o programa Arena Esportes. E vamos juntos nessa noite. Tem muitas novidades por aí, né? Tem os clubes aí já se reforçando, o mercado da bola que não para. Já começando a preparação pro Campeonato Paulista aí nesse final de semana, Luiz. E vamos junto que tem muito mais por aí. Eu sou o Felipe Oliveira, como vocês já me conhecem, já estamos aqui na Família Web Rádio aí, de volta aqui no programa, né? Só uma informação para vocês, ouvintes, que o programa Arena Esporte passará a ceder agora os programas, por enquanto, somente aos sábados, tá? Então, vocês que querem acompanhar a gente, somente aos sábados, estamos tendo um programa hoje, vamos ter sábado, porém, a gente teremos aí praticamente 2 semanas cheias sem um programa, por questões aí que o diretor irá tirar suas férias, né? Vai tirar suas férias merecidamente, descansar, e também o sistema da rádio passar por manutenções. Então, vamos aproveitar esse meio tempo, vamos dar uma descansada também, mas garantimos que no dia 25 estaremos de volta com força total. Na rádio, né? Na rádio, é isso aí, Luizão, na rádio. E... Fala uma coisa, Luiz, pode falar. Não, é que eu vou comprar um avião para mim também. Acho que eu vou comprar um avião. Tá assim já? Não, o Palmeiras comprou um avião, pô. Fiquei sabendo, 545 milhões, por que eu não vou comprar? Pagou com o dinheiro do Endrick, talvez, né? Um daquele jogador da base aí também que tá saindo mais ou menos para essa faixa etária. Quem pode, né, Luizão? Não é assim, ó. O time que só foi campeão, tem dinheiro, né? Lógico, né? Para comprar um avião de 540 e poucos milhões, tem dinheiro, né? Também é um time que só ganha, né? Só tá ganhando. É copinha, é isso, é aquilo, né? Mas isso, Luiz, se chama um trabalho de um bom fruto de construção. Por que eu digo um trabalho de bom fruto de construção? Quantos anos a gente viu o Palmeiras em uma crise que a gente imaginou que não fosse acabar nunca? Entrou o Maurício Gagliotti, o ex-presidente. Maurício Gagliotti não, o presidente Maurício, agora esqueci, agora não me recordo o sobrenome dele. Emprestou 200 milhões para o clube do Palmeiras e ainda por cima falou, vocês só me devolvem no final do meu mandato. Só que o Palmeiras automaticamente, após isso, já foi se pagando. Né? Então, o que acontece? Isso na forma de reestruturação, de reconstrução. Lógico, o Palmeiras não acertou nas suas contratações, mas em compensação, essas contratações, a metodologia que a diretoria inseriu no clube, trouxe bons frutos ao longo prazo, que é hoje que o São Paulo está tentando fazer. Injetar novos jogadores, tentar trazer uma metodologia para longo prazo. E muitos esperam que queira algo para curto prazo. A gente sabe que não é assim. O Palmeiras passou por um processo de reestruturação. Se hoje eles compraram um avião, compraram um jato, se vamos dar um exemplo, se hoje eles conseguem trazer um Messi da vida, é fruto do merecimento do trabalho deles pelo projeto, pela reestruturação que eles passaram. Hoje eles estão colhendo fruto disso. Se eles estão com avião, parabéns. Se eles compraram 30 ônibus, parabéns também. Desde que não se esqueça de onde eles passaram, de tudo que eles sofreram para conquistar isso hoje. Eu acho que eles deveriam manter mais o pé no chão. Lógico, tem dinheiro, pode investir o que vocês quiserem. Mas manter um pouco o pé no chão. Porque do mesmo jeito que o dinheiro veio, que as vitórias veio, um dia também pode ir embora. Não sei, não estou desejando... E aí pode quebrar, né? Exatamente. Aí. Então, assim, merecidamente comprou um avião? Merecidamente. Palmas para o time do Palmeiras, porque merece. É um time que veio, é um time que a diretoria está mostrando para que veio realmente. Hoje, lógico, no trabalho do comando da Leila, a gente ainda não viu o trabalho dela, mas podemos elogiar os trabalhos dos presidentes sucessores que passou antes dela, que manteram o padrão e hoje o time está colhendo frutos. Deixa eu só falar uma coisa, tem que tomar boa noite, em primeiro lugar, boa noite, estou entrando aí, boa noite vocês aí, pro público, mas tem que ver que o Cruzeiro também estava assim. Exatamente. O Cruzeiro estava assim e quem estava lá também era a Leila. Só que aí o time caiu e foi para a segunda divisão e foi difícil subir. Está subindo agora por causa do Ronaldo. Exatamente. E ninguém pensa que o Ronaldo Cruzeiro está subindo, que o Ronaldo injetou dinheiro. Não, o Ronaldo não injetou dinheiro no clube. Ao contrário,
O que ele fez, vamos dizer assim, não foi bem uma espécie de empréstimo. Ele cedeu uma porcentagem ao Cruzeiro para que fosse o quê? Apenas para contratar jogadores. E com lucro que fosse gerado nessa situação, nesse meio termo, o que acontece? É lógico, o Cruzeiro contratou mais de 30, 40, 50 jogadores para agora o elenco dar certo. Contratou um ótimo técnico também, não conhecia ele, mas está dando certo no Cruzeiro e foi ele que subiu. Não foi o Filipão, não foi o Mazola, não foi nenhum outro técnico que subiu, não foi o Luxemburgo, não foi nenhum outro técnico que subiu para o Cruzeiro. Foi apenas o técnico estrangeiro que o Cruzeiro depositou a sua confiança, que os jogadores compraram a ideia, afastou aqueles jogadores crenquinhas, né? Que inclusive treitaram com o Rogério Ceni, treitaram com o Filipão, treitaram com o Luxemburgo, afastou esses caras que não queriam nada com o clube e reinventou o Cruzeiro novamente, que deu certo, subiu para a elite merecidamente. Foi dolorido? Foi sofrido? Foi. Mas a gente sabe que agora é a hora do Cruzeiro se reerguer. Não sabemos, até tanto, né, Buque? A gente não se sabe se o Cruzeiro vai dar certo na elite, porque assim, dinheiro ainda não tem. Subiu com o jogador, mas ainda não tem dinheiro para assim, se reforçar adequadamente para disputar com o nível de São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos, Flamengo até mesmo. A gente não sabe, vai ser no dia a dia aí que a gente vai ver, né? Eu acho que o São Paulo vai demorar um pouco ainda de montar um time, porque não tá lá essas coisas ainda, mas e tem esperança que suba, que o São Paulino como sou, né? Tem esperança aí que dê uma engrenada para voltar aos velhos tempos aí, mas o Cruzeiro, vamos ver agora, subiu aí para a elite de novo do Campeonato Brasileiro, vamos ver como que vai estar aí. Espero que vai dar certo. Eu acho que sim. Acho que vai dar certo. Com certeza, garanto que vai dar certo, sim. Você falou do São Paulo, não? Que a gente passa no base da situação, né? São Paulo tá ridículo, cara. Ridículo. Infelizmente, a gente tem que aceitar. É jogador que... Jogador... A gente tá falando... Caio Paulista, mano. Quem é esse Caio Paulista, mano? Então, eu tô falando assim, ó. A gente tá falando de um baita time, que é o Palmeiras. Um belo investimento. Você vê que é uma vitrine linda, maravilhosa. Um Flamengo, entendeu? Nós, do Santos, São Paulo e assim por diante, a nossa administração do Santos também é a mesma coisa. O São Paulo está horrível. Um técnico perdido. É um técnico tá perdido com o que ele escala. Não adianta, ele tá falando para comprar, tá comprando o cara que tá parado lá, cara. O cara parado. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Só não esqueça que Flamengo tá bem agora, Palmeiras tá bem agora, o Cruzeiro tá bem agora, mas todos esses times passaram por dificuldade, principalmente o Flamengo. Principalmente o Flamengo, quando fez aquele grid time lá, não ganhou nada, só fundou o time. Então, eu acho que o São Paulo tá ridículo, mas ele não está colocando os pés pela mão, não está contratando vários jogadores, gastando dinheiro à torta e direita aí, gastando muito com muito jogador conhecido, para não afundar mais, porque o São Paulo tá ruim. Tá ruim das pernas. Ele está montando o time, Buque, para não cair. É um time que não vai, para ganhar campeonato não vai. Não vai. Mas aí que tá. Se você monta um super time, um ano, gasta tudo que tem, não dá certo, é caixão e vala preta. Vai para a terceira divisão se bobear. Então, eles estão conscientes do que eles têm, eles não têm muito dinheiro, estão correndo atrás para ter investidor, para tentar fazer alguma coisa, para não meter os pés pela mão. Eu acho que eles estão assim. Agora me fala uma coisa, o Felipe. Se você tiver grana, você vai investir no São Paulo ou no Palmeiras? Você vai investir em quem? Eu vou investir. Olha, uma pergunta bem difícil. Dinheiro chama. Eu sendo profissional assim, é lógico. Assim, a gente sabe que o Palmeiras hoje não precisa mais de investidor. Até porque tem a Crefisa lá dentro que, se sair um patrocínio ou outro ou não, assim, que não seja na altura da Crefisa, o Palmeiras consegue se manter hoje. O Palmeiras vai vender o Endrick por 400 milhões para o Real Madrid, que se apresenta só em 2026, daqui a 2 anos, praticamente.
né? 2 anos não, no ano que vem se apresentou no Real Madrid, porque ele tem completado 18 anos, corrigindo aqui, e vendeu um jogador da base também, mais ou menos nessa faixa etária de quase aí 300 milhões. Quer dizer, só em 2 jogadores o Palmeiras arrecadou quase R$1 bilhão. Ele tá cheio de título, tá cheio de título. Exatamente, deixa eu falar uma coisa. Um título atrás do outro. Deixa você falar uma coisa. Você tem um dinheiro aí para investir, né? Já que ele falou em dinheiro de investir aí. Se eu tiver dinheiro para investir, eu não vou, que nem, vamos supor, a moeda aí, a Bitcoin aí, que estava lá embaixo, quem comprou se deu bem. E agora não compensa comprar ela mais porque ela está muito alta. Exatamente. Então, eu acho que quem vai investir, quem for investir no São Paulo é um tiro no escuro, que nem quando foi investir na Bitcoin. Ninguém sabia que ela ia subir desse jeito. Aí até porque a Bitcoin estava barata uns anos atrás, estava com 10 contos você comprava praticamente. Não, então, eu tinha 3, eu gastei elas comprando lanche. Você vê. Se eu tivesse esses 3 agora, eu tava bonito, entendeu? Então, ele chamou nós, pô. Mas assim, então é assim. Se o cara tem realmente dinheiro, falou, vou investir, eu vou investir quem tá lá embaixo para ver se eu consigo ganhar aí lá em cima, porque se subir, se o São Paulo começar a ganhar e subir, você vai ganhar milhões. E tem a questão que o Buque falou, que eu concordo, que é a situação do quê? Hoje em dia, o que se passa hoje no elenco do São Paulo? Nem o Abílio Diniz, que é um dos donos do Pão de Açúcar, quer investir no São Paulo hoje. Por quê? Não dá para você investir numa coisa que você sabe que lá na frente não possa dar certo. Então, o que acontece? Hoje está sendo cogitado no São Paulo, segundo informações aí, não é de agora, são informações antigas, que o São Paulo estuda ser SAF, mas não para agora, só para daqui mais ou menos, estamos em 2023, daqui a 3, 4 anos. A torcida não vai querer esperar esse tempo com um monte de clubes passando à frente. Botafogo, Vasco, quem mais virou SAF? Se não me engano, acho que o Coritiba, se não estiver errado. Tem clubes virando SAF hoje em dia. Você acha que a torcida vai esperar o São Paulo virar SAF para que para 2026, não sei se é 2027, 2028, todo mundo trazendo jogadores de ótima qualidade, vai esperar o time cair para talvez nem subir mais, é lógico, a gente não quer isso, para depois querer. O Júlio Casares deu uma entrevista esses dias que eu acompanhei, que ele falou assim, a gente quer valorizar a moeda do São Paulo. O que é a moeda do São Paulo, que ele quis dizer? Hoje o São Paulo já está equivalente aí, segundo ele, lógico, com os pessoal de marketing que avaliou, o São Paulo está avaliado hoje em R$1 bilhão, porque o São Paulo ainda tem marca lá fora. O São Paulo ainda tem um nome forte lá fora. O Júlio Casares quer valorizar esse valor. Só que, vai esperar valorizar, que a gente não sabe como vai ser daqui a uns anos. Que nem o Buquê falou, tinha 3 criptos moedas aí, e aconteceu dele que aconteceu dele acabar caindo. A moeda valorizou. Então, tipo assim, e se hoje quem tem essas moedas do nada despenca? Não dá pra gente imaginar, não dá pra saber exatamente, né? Quem tá aí? O Cruzeirense. O Cruzeirense não, o atleticano. Ó. Boa noite, galera. Tô ligado por aqui. Ótimo programa a todos. Só para constar, o avião do Palmeiras foi mais caro que o Cruzeiro. O Cruzeiro, o Ronaldo, quando aderiu ao Cruzeiro, foi por 400 milhões. A gente até trouxe no... Não sei se foi agora, não recordo se foi no seu programa, Luiz, ou a gente estava no estúdio nosso lá. Que, com 400 milhões foi o que o Atlético faturou em praticamente um ano. Vamos dizer assim, 400 milhões é o que o Palmeiras está lucrando em 3 títulos que ele ganha praticamente, mais as vendas de jogadores e as vendas dos ingressos e a locação dos estádios, praticamente. Então, assim, não dá para pegar e ocultar essa situação, né? Porque é bem difícil, é bem complicado de se discutir, porque isso, qualquer hora, pode ter uma decadência. A gente não se sabe o que vai acontecer daqui para frente. São moedas. São Paulo... Nada. Não, que nem... É difícil. Então, tem até a situação que o Buque trouxe aí pra gente, que foi o quê? Mas o São Paulo não tá um time fraco. Realmente, comparado ao time do ano passado, o ano passado o São Paulo ainda tinha um time melhor. Tinha ainda o Patrick, tinha Miranda, tinha outros jogadores para cumprir o elenco. O São Paulo reduziu a folha salarial, praticamente, anual, Luiz, em 43 milhões de reais em
quase 10 jogadores que saíram do São Paulo, que tinham salários altos. Foi Miranda, o Éder. Então, o que acontece? O São Paulo, hoje, eu considero aqui o São Paulo com o time mais ágil, rápido, é o time mais rápido, é o time com mais raça, mas ainda falta a qualidade técnica para cada adversário. Como assim, qualidade técnica? Falta jogadas individuais. Falta aquele drible 1 a 1 para quebrar essa barreira que está faltando no São Paulo. Então, assim, é um time melhor, eu considero, ano passado, em aspecto que é o time com mais vontade, é o time com sangue nos olhos. O Ayrton Rato jogando uma bola tremenda. Até uma questão do Buquer falou, quem é esse Caio Paulista? Realmente, o Caio Paulista não é um jogador que todo mundo esperava, ele é um atacante jogando de lateral. Mas fez muito mais no jogo no anterior, que o São Paulo perdeu para o Corinthians, já fez muito mais que o Orejuela. Então, assim, são situações divergências que a gente tem que rever a situação de como o São Paulo está se portando. É aquela questão. Tá montando um elenco, Luiz, mas é um elenco para longo prazo, não é um elenco para trazer resultado para agora. Foi que nem o Souza já trouxe no programa do da Bola. O São Paulo tá montando um elenco, foi que nem 2004, 2006, 2007, 2008. O São Paulo tá montando um elenco para longo prazo. Pode ser que esse ano não colha frutos, mas pode ser que termine em boa colocação. Pode não ganhar Paulista, mas pode ser que ganhe a Sul-Americana esse ano, porque é um time com mais vontade. Então, assim, se ganhar alguma coisa esse ano, top, já tá ótimo. Terminou entre os 6 primeiros do Brasileiro, ótimo com esse elenco. No ano que vem, colher mais fruto, que vai entrar mais dinheiro, pode ser que um outro jogador saia e entre mais jogadores. É um time de reestruturação. São Paulo é isso. Hoje, o São Paulo é isso. É um time de reestruturação. Perdeu contra o Corinthians? Beleza. Perdeu pro vacilo técnico individual de marcação ali dos jogadores. Mas é um time que tá jogando melhor Mas é um time que começou jogando melhor que Palmeiras, São Paulo. Começou um time jogando melhor que Palmeiras, Corinthians e o Santos. Perdeu pro Corinthians? Perdeu. Mas o primeiro teste já foi que passou. Foi contra o Palmeiras. Não passou no teste contra o Corinthians, mas ainda tem um teste contra o Santos. E ainda vai rever esse teste de novo. Nas fases das quartas finais, semifinais e finais, pode ser que a gente enfrente o Palmeiras, o Santos ou o Corinthians novamente. Então, assim, perdemos agora, mas o São Paulo vai se preparar lá na frente. Não sei. Mas essa questão do Palmeiras em si, os caras estão de parabéns. Fez merecidamente. Compra hoje, a torcida não tem nem que questionar. Os jogadores estão jogando. Ninguém está fazendo corpo mole. Já ganharam o primeiro título agora contra o Flamengo, que é a Supercopa. Foi um show de futebol. Foi um show de jogo. Eu trouxe aqui no programa que esse jogo poderia ser 1 a 1 e decisão nos pênaltis poderia dar Palmeiras. Deu Palmeiras de qualquer forma. Foi um jogaço. Eu falei o quê, Luiz, até durante o programa? Que era o jogo de meio campo. Porque ambos meio campo decidiram um pro outro. Rafael Veiga pelo Palmeiras, Pedro e o outro jogador agora também do Flamengo. Foi o jogo de meio campo e ataque. Os dois foram muito bem. Mas o Palmeiras levou a melhor. Então, assim, é um Palmeiras já preparado para o decorrer do ano. A gente não vai ver dificuldade no Palmeiras. Assim como a gente também não veremos dificuldade no Flamengo. Bom, então... é assim. O Booker tá aí? Eita, o Booker caiu. Deixa eu ver se eu chamar ele aqui de novo. Caiu. Caiu nada. Tava não, o Booker caiu. Caiu. Acabou caindo. Caiu. Bom, agora a gente também vê o Santos, a situação do Santos. A situação do Santos não tá boa. Aí cobre o técnico chegou para trabalhar com quem? Aí a culpa é do técnico. O técnico é bom. É um técnico que eu queria no São Paulo. É um técnico bom. Ele sabe ele sabe trabalhar. Entendeu? Agora, com qual peça que ele vai trabalhar ali? Qual? Quem? No caso, você diz o... Santos. O técnico do Santos é o Odair Helman, né? Então, ele é um técnico bom. O Odair Helman é o seguinte, ele ainda está se preparando no elenco do Santos. O Odair Helman, ele não conhece o time do Santos, não dirigiu nenhum time paulista, ao contrário, só dirigiu o time do Rio e Rio Grande do Sul, que foi o Internacional e o Fluminense, onde ele teve mais tempo e toda a sua passagem. Então, o que acontece? Tem que dar o tempo ao tempo, não adianta já querer o Odair Helman, até porque o Odair Helman está com o mesmo problema que o São Paulo chegou quando estava no Santos. Não tinha elenco, está tentando trazer quem pode, o Santos também não tem dinheiro para contratar jogadores e está aguardando oportunidade de mercado. Trouxe o Mendonça, trouxe o Messias, renovou com alguns jogadores. Então, assim, o Santos está jogando com o que tem e tentar investir na base. É uma situação bem complicada aí.
Mas acredito que, assim, vai dar muito certo. Vai acontecer do Santos aí melhorar a situação. Né? Mas vamos ver aí. O Santos hoje está se preparando. Deixa eu até pegar aqui a notícia do Santos. Só uma informação, eu quero deixar um grande abraço aí para nossos ouvintes, né, Luizão? Também, para ver quem tá os ouvintes aí. Quero deixar um abraço aí. O atleticano tá aí. Fala o atleticano Wesley, deixar aqui uma ótima noite pro atleticano Wesley. Uma boa noite também pro Chitado, que tá aí, os ouvintes que estão nos ouvindo aí, tá? Só informação, vocês que queiram deixar essa opinião sobre o que a gente está dizendo aqui no programa, é só entrar no contato através do WhatsApp, igual o atleticano fez. DDD 11 98517 6385. 11 9685117 6385. Você pode deixar aí a sua opinião no WhatsApp, que a gente vai estar lendo aqui. Até se quiser mandar um áudio de 30 segundos, pode mandar também, né, Luizão? Pode mandar. O atleticano, manda um áudio aí para nós aí, colocar no ar aqui. Tá bom? E eu já deixo um convite para você, atleticano. Se quiser, se você não estiver disponível sábado, se você estiver disponível, lógico, participar com a gente ao vivo aqui através do Skype, tá? A gente faz através do Skype aí. Você pode estar participando da gente, comentando aí com a gente também. Não só o atleticano, vocês ouvintes também querem fazer a participação especial conosco, vocês mandam um contato pro Luiz, a gente vai agendar aí, se for muita gente, a gente agenda dia a dia, ou pega 2 ou 3 aí de convidados, a gente debate aí, vai ser legal pra caramba. Pode ganhar até uma camiseta, hein? Pode ganhar até uma camiseta aí exclusivamente aí também. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu até ver se eu consigo chamar o Luiz aqui de novo. Faz o seguinte, eu vou pôr um comercial rapidinho aqui e você vê se você chama o Booker aí, tá bom? Não, vamos lá, vamos comercial. Agora 8 horas, né? 4 minutos, vamos comercial aí. Você está ouvindo o Arena Esporte. Tá vendo aí, Luiz? Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Você conhece o Centro Universitário FIG Uninesp? Duvido que não conheça. Falamos do mais completo campus universitário de Guarulhos. Com mais de meio século atuando na educação e formando mais de 50 mil alunos de sucesso. A FIG Uninesp tem altíssima avaliação pelo MEC. Mais informações, acesse www.fig.com. Não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Voltamos a apresentar Arena Esporte. Fala, Felipe! É isso aí, 8 horas e 8 minutos. Vamos seguir aqui em frente. Cadê o Book? Rapaz, tô achando que tá com problema lá no Skype, hein? Caiu lá. Deixa eu tentar chamar ele aqui de novo aqui. Eu mandei mensagem no WhatsApp aqui, ver se já entra aí. E aí? Mas enquanto isso, seguindo em frente aqui no programa, Luizão, a gente tava falando da situação aí do Santos, né? No caso do Odair Helma. Que a gente sabe que é difícil você assumir um clube, né, que está com dificuldades financeiramente. É a questão de São Paulo, até mesmo Corinthians. Muitos clubes hoje em dia, nesse mercado nacional, estão passando por essas dificuldades, né? Então, o que acontece? É o momento de a gente dar tempo ao Odair Helma, não é questão de chegar e queimar ele nesse exato momento. Eu acredito que devemos dar um tempo para o Odair Helma e ver o que ele pode fazer com esse elenco do Santos. Se é modificar, se o elenco ainda não se achou na metodologia dele, né? Não dá para saber.
é a questão de a gente ter que dar esse tempo aí pro Dama, não chegar e queimar, como já aconteceu com muitos técnicos. O Santos que aí já passou nesse meio tempo aí de 2 anos, mais de 3, 4 técnicos. São Paulo ainda é o recorde de às vezes, em um ano, ter 5, 6 técnicos em um ano, praticamente. Então, assim, é uma situação bastante complicada, né? Mas a gente sabe, hoje mesmo, teve até uma invasão na equipe do Santos, né? Se você viu. Que a torcida invadiu o CT, cobrando o elenco, cobrando se o presidente não contratar, que ele tem que renunciar. Não é assim. A torcida do Santos tem que entender que o time não tem dinheiro. Vai se enfiar mais em dívida? Vale a pena, então, se faz assim, ceder a situação da torcida? Vale a pena se arriscar? Vale a pena se arriscar e contratar mais jogador para depois cair na punição da FIFA, não poder contratar, perder aí 20 pontos, 30 pontos, ser rebaixado? Não vale a pena. A torcida tem que entender que hoje o Santos vive uma situação bem crítica. Que qualquer movimento, qualquer impasse errado vai prejudicar todo o clube. Todo o clube que eu digo, faxineira, cozinheira, fisioterapeuta, psicóloga, os próprios jogadores que têm que sustentar suas famílias, todo mundo vai pagar o pato. O único que não vai pagar o pato ali, se depender, é o próprio presidente ou o técnico. Se o técnico sair do Santos, ele vai para outro clube e a vida que segue. Se o presidente sair, ele tem seu dinheiro, ele vai se manter, vai continuar como conselheiro ou sócio ali dentro e está se mantendo de qualquer jeito. Quem que vai pagar o pato se acontecer isso daí? A torcida, os próprios jogadores e os funcionários ali do clube, que é o porteiro, né? Então, assim, o massagista, o roupeiro, todo mundo vai pagar esse pato. Então, assim, a torcida tem que pensar, pô, o Santos não tem dinheiro, a gente vai chegar lá e cobrar? Vocês podem cobrar, sim. Pode cobrar que os jogadores joguem com mais raça, mas os jogadores talvez estão jogando no seu limite. Porque o Santos não tem jogadores ali para se sobrepor. Não tem reserva praticamente. E outra, cobrar Messias, cobrar Mendonça, caras que estão chegando agora, eu acho injustiça dos caras chegar e cobrar. Um jogador não consegue fazer milagre sozinho, precisa de um grupo, precisa do elenco. E se já chegou a esse ponto de ter cobrança, não sei não, Luiz, se esses jogadores vão ficar aí no elenco aí nos próximos dias. Não sei se eles vão pedir para sair, não. Eu acho que a torcida tem que ter paciência, né? Tem que olhar jogador, né? Jogador, não técnico. O técnico trabalha com a peça que ele tem, entendeu? Ele não tem, ele não tem condição nem de pedir jogador. O Santos está sem dinheiro. Então, essa questão, o Santos está sem dinheiro, como a gente falou, não tem como contratar, acabou de praticamente sair de uma punição, não tem nem 2 anos, acabou de sair de uma punição, no caso aí do Solteiro, que não pagou nem o clube, pode cair de novo, porque ainda está devendo alguns jogadores. Está tendo processos judiciais de trabalho, caso trabalhista, porque nem todos os jogadores receberam os seus pagamentos desde que saíram do Santos. Então é assim, o Santos está numa situação complicada, igual o São Paulo. O São Paulo ainda está numa situação melhor que o Santos, porque está contratando. Mas é assim, Luiz, é aquela questão. Quem muito contratou, a gente sabe que uma hora as contas chegam, né? Foi o caso do Zé Roberto, mas o Roberto hoje não deve nada para o Santos. O Santos, não acredita, não deve nada para o Santos. Mas tem muitos jogadores que o Santos contratou que está devendo até hoje. Por essa questão, é direito de imagem. Agora que nem cogita-se em o Santos trazer de volta o Lucas Lima. Cara, é um absurdo isso. Você vai trazer um jogador para ganhar. Ah, mas é um contrato de produtividade, tá? Mas se o cara vingar, como que o Santos paga esse cara? Se o cara realmente comer a bola, como que o Santos paga esse cara depois? Não vale a pena. Se é para trazer o Lucas Lima, investe, pega 3, 4 jogadores da base que estão em destaque. Pega o jogador da base e melhora. Porque, o que o Santos, o que a torcida fez foi feio, foi feio. Não cheguei a... Deixa eu até ver aqui, mas não sei se teve caso de agressão a algum jogador ou não. Mas que a cobrança foi pesada, foi, Luiz. A cobrança foi muito pesada. Eu acredito que os jogadores, a partir de agora, nesse exato momento, não vão jogar com aquele ânimo que eles estavam. Até porque a cobrança caiu em cima do moleque de novo lá, que a torcida já estava caindo em cima no jogo passado. Não tem muito o que fazer. Agora é aguardar. É aguardar para a gente ver como é que vai se sair o Santos daqui para frente. Até porque ainda tem mais 7, 8 rodadas aí pela frente do Paulistão. Se o Santos não reagir agora,
infelizmente, pode ter certeza que o Santos também é próximo de cair pela primeira vez na história para a segunda divisão do Paulista. E se cair para a segunda divisão, Luiz, pode ter certeza que o Brasileirão não vai vir, o Santos não vai vir bem. Vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos falar de quem agora? Da Portuguesinha? Como que tá a Portuguesa? Então, deixa eu puxar aqui a Portuguesa, pegar aqui o Campeonato Paulista. A Portuguesa... ontem teve o jogo do Palmeiras, né? Ontem o Palmeiras venceu o Mirassol. Destaque aí, por 2-0. Foi o time reserva, né? Foi o time que estreou contra o Ituano que empatou. O segundo empatou? Foi o time que entrou contra o Ituano. Foi o time que entrou contra o Ituano. Tem uma informação aqui, eu imaginei que estava tudo certo, né, Luiz? Que a gente trouxe até uma notícia esse tempo atrás, que o Michel, ex-Flamengo, ex-Goiás, estava certo com o Grêmio, né? Praticamente. Parece que tá dando uma reviravolta e provavelmente aí pode ser que ele esteja indo pro Palmeiras. Só que o Palmeiras tá tendo um entrave e um obstáculo entre o time do Al-Ahly, do Al-Hilal, com o Palmeiras, por questão acho que de valores, por questão de tempo de empréstimo, né? Então, assim, vamos ver aí. Vai jogar onde? Vai jogar onde ali? Vem para ser ponta. Eu acredito assim, o Michel não é um jogador para ser reserva. Se ele chegar pro Palmeiras e perguntar, eu vou vir para ser titular ou vou ser para ser reserva? Você vai ver, vamos ver durante a partida. Eu garanto que ele não venha. Michel não é jogador para ser banco. Com todo respeito à instituição do Palmeiras, que tem bastante jogadores ótimos, Michel não é jogador para ser banco. Eu, na situação do Michel hoje, eu falava, se for para ser banco, eu não quero. E se for o caso, então eu prefiro ir pro Flamengo, porque no Flamengo eu sei que eu vou ser titular. Se for o caso ainda, prefiro ir pro São Paulo ou pro Corinthians, se for o caso até o Santos, que eu garanto que se for pro Santos ele é titular. Mesmo com a dificuldade financeira do Santos. Então eu acho que ele vai rever essa situação também. Ele não vai querer ir para um clube que, assim, tem um bom elenco. Não estou falando mal do Palmeiras, ouvintes, longe de mim. O que eu estou querendo dizer é que pela quantidade de volume que o Palmeiras tem de jogadores, Michel não é jogador para ser banco. Desculpa. Michel, se ele for Palmeiras, é um ótimo clube que ele vai. Mas eu penso na carreira dele aqui para frente. Quem que vai sair para entrar o Michel? Por exemplo, Dudu comendo bola, Rony comendo bola, Endrick comendo bola. Só ali no meio da frente. Michel não vai querer vir para ser o segundo plano do Palmeiras. Segundo plano que eu digo assim, para ser um do segundo time. A não ser que o Palmeiras já deu um jeito de já livrar ali, por exemplo, a não ser que tenha uma proposta para o Rony, vamos dizer assim, no mercado internacional. Aí sim, pode ser que ele aceite. Mas caso não houver nenhuma proposta, Luiz, eu acredito que o Michel não venha para o Palmeiras para ser reserva. Pode ser o quê? Por exemplo, o Galo. Se surgir uma proposta do Galo, a gente sabe que ali ele pode ser titular do Galo. O Michel ele é titular em qualquer time, Luiz. A questão é essa. O Michel é titular em qualquer clube. Mas ele não vai querer ir para algum clube no qual ele vai ser segunda opção, no qual ele vai ser reserva. A gente já sabe como o cara joga. Então, vamos ver aí como vai ser nos próximos dias. O Palmeiras fez uma bela partida ontem contra o Ituano, contra o Mirassol. Foi o mesmo time que entrou. Destaque aqui. Deixa eu só pegar aqui o destaque. O destaque para o Giovani, que é da base, que tá vindo aí também, mostrando o resultado para o Palmeiras. Então, assim, é aquela questão, Luiz. Já tem moleque da base aí surgindo também, para ser um destaque. Você acha que o Michel vai querer ser reserva para o moleque que tá vindo da base? Com todo respeito, que eu falei. Com todo respeito, repito aqui. Eu, sendo jogador, eu não ia querer ser reserva de um moleque que tá vindo agora. O moleque pode estar comendo bola. Respeito o moleque. Respeito o Giovani. Entendeu? É um moleque bom vindo da base, igual o Endrick. Mas é aquela questão, Luiz. Pesa o fator de você ser titular ou não. Não sei qual é a sua opinião que você vê nisso. Mas o Michel, ou ele vai lá para fora, pro mercado lá para fora, para que ele sabe que ele vai ser titular, ou vamos ver aí como vai ser os próximos capítulos. O Palmeiras, ele... Deixa eu só pegar aqui. Ele que é em primeiro lugar da sua fase de grupo, com 11 pontos. O próximo jogo dele agora é sábado, agora, às 6h30 contra o Santos. Vai ser um clássico, vai ser um jogo bem interessante de assistir, viu, Luiz?
Porque a gente vai ver como é que o Santos vai reagir após essa invasão contra o time do Palmeiras, que vem já com uma vitória embalado contra o Flamengo e agora contra o Mirassol. Vamos ver aí. Sábado a gente vai trazer as escalações aí, vamos ver como é que vai ser a preparação. Mas vamos ver aí. Vamos falar aqui também um pouco do Corinthians também. Agora 8 horas e 20 minutos. Tem recado do ouvinte aí, Luiz? Não? Como é que tá a audiência aí do programa aí? Deixa eu ver aqui. Não, tá o atleticano. O pessoal tá calado, tá ouvindo, mas tá calado. O importante é que estejam ouvindo aí. Espero que estejam curtindo aí o programa, né? Falando aqui do Corinthians. Já tá discutindo aqui, antes de falar do Corinthians, deixa eu ver se tem algum, puxar aqui a notícia do Atlético Mineiro, né? O atleticano tá aí. Vamos falar do Atlético. Peraí, antes de você falar, pode mandar seu áudio 11 985 17 6385, 11 985 17 6385. Manda aí seu áudio do seu time, né? Como que ele tá, se tá feliz ou não, como que você, se for palmeirense, não precisa nem falar, né? Fica... Esse daí tá com um sorriso lá em cima, viu? O Eduardo Cudê, eu acho que ele tá começando bem no Atlético, eu tenho que acompanhar um pouquinho mais o Atlético conforme o tempo, mas tem um zagueiro, Léo Simone, ele teve um contrato ampliado até o final de 2023, parece que o Eduardo Cudê teve, assim, sua mãozinha, né, seus dedos aí, então um zagueiro que renova aí pro Galo até o final desse ano. Vamos ver se o Eduardo Cudê vai testar. Ele é um jogador do Sub-17 que já foi treinado aí com o time principal. Parece que é um jogador em ascensão. Então, entramos em contato prorrogado até o final de 2023. Acredito que o Eduardo Cudê, como ele gosta de mexer bastante com a base, igual ele fez com o Internacional, eu acredito que ele vai dar uma engajada aí. Eu queria que o Wesley desse um comentário pra gente, não sei se consegue mandar aí, tá nos ouvindo aí, o que ele está achando do Igor Gomes, porque eu não estou conseguindo acompanhar direito o Igor Gomes, mas eu estou achando muito, mas já estou vendo, Luiz, muita crítica do Igor Gomes aí, do Atlético Mineiro, né? Desde que ele saiu do São Paulo, ele também não tem engrenado lá no Atlético Mineiro. Aí eu gostaria que o atleticano, não sei, desse um áudio aí, mandasse mensagem mandasse essa mensagem aí, mensagem do que ele está achando não sei se já teve estreia do Patrick também, mas o que ele tá achando aí do jogador do Igor Gomes lá no Atlético Mineiro. Teve um gol perdido feio daí que eu fiquei sabendo também, que já perdeu um gol feio, que eu vi os lances. O gol que ele perdeu cara a cara, ele também já com o goleiro. Então a torcida já tá pegando bastante no pé aí, né? Então aqui, vamos ver aí como vai se sair o Galo ainda durante a temporada. O Galo aqui, deixa eu pegar aqui, o Galo vai enfrentar no dia 8, não, dia 8 não, dia 4 agora, sábado, o Galo já enfrenta aí deixa eu só pegar aqui quem o Galo vai enfrentar. Nesse sábado agora, à tarde, às 4h30, deixa eu só confirmar aqui. Campeonato Mineiro aqui, vai ter o confronto entre Cruzeiro e América Mineiro, já um clássico mineiro aí, às 4h30 da tarde. E às 19 horas, Ipatinga e Atlético Mineiro, às 19 horas. Lá no campo do Ipatinga e lá no campo do América, né, no Mineirão, no campo da América, lá no estádio do Coelho, América e Cruzeiro, às 16h30. Tinha ouvido até um comentário que o Ronaldo falou que o Cruzeiro não jogaria, né? Aí o Campeonato Mineiro, mas pelo jeito o Cruzeiro tá jogando o Campeonato Mineiro aí, né? Vamos ver aí como se desenrola, né? Os próximos capítulos aí. Vou falar aqui agora um pouquinho do Corinthians, né? O Corinthians também que se prepara para esse final de semana para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto. Vai ser no domingo às 18h30, né? O Corinthians provavelmente já tem a escalação do Fausto Vera, que não jogou no Clássico, né? Mas tem uma notícia aqui, Luiz, que vai deixar os corintianos um pouquinho bolado, né? Um pouquinho irritado. Preocupado? O volante... O Corinthians já está numa situação crítica financeira, né? Mas parece que após a saída, o volante Ramiro moveu uma ação milionária contra o Corinthians, hein? O jogador está cobrando aí na justiça em torno de mais de 6 milhões por falta de pagamento de direitos de imagem.
O Ramiro que esteve no Corinthians desde os direitos de imagem aí desde 2019, 2020, 2021 e agora, final aí de 2022, dá cerca de 2 milhões. Diminuiu esse tempo, mas há outro valor que ser cobrado em euros, um montante aí de 500 mil euros, uma parcela única, que dá mais um valor de 3 milhões e 200 aí da parcela do Ramiro. Chega aí na casa aí de quase 6 milhões de reais, que pode até ultrapassar, né? Isso inclui salários, tudo aí, tudo direitinho, hora do jogador. Então, o Corinthians recebe essa notícia aí, essa notificação, vamos dizer assim, da notícia, da ação do volante Ramiro, ex-Grêmio, agora Corinthians, agora ele está atuando no Atlético Mineiro, não sei onde ele está atuando agora, vou até puxar aqui. Ele é no Atlético Mineiro também. Ramiro que está hoje jogando no Atlético Mineiro, moveu essa ação contra o Corinthians. Então, fica essa bucha aí pro presidente aí do Corinthians agora, os próximos presidentes acabam. Vamos ver com quem, Luiz, vai ficar essa bomba, né? Se é pro presidente atual, os próximos presidentes sucessores assim, do Corinthians. Não sabemos a situação. É uma situação chata, porque, infelizmente, Luiz, a gente não vê só essa ação. A gente vê o Jusilei, do São Paulo. O Jusilei ainda aqui tem ação contra o Corinthians ainda também. São muitos jogadores que envolvem os clubes de ação. Poderia sair e futuramente voltar pelas portas? Poderia acontecer e morrer essa dívida? Poderia, mas os jogadores eles têm seu direito, né, Luiz? Trabalhou, tem que receber. Não importa. Né? Se um clube contrata, já tem que estar ciente. Se vai dispensar o jogador porque não vingou, saiba que pode vir essa ação. Se você deixou o jogador em crédito lá, se está faltando com o jogador, tem um débito a pagar o jogador, pague. Não fica devendo. Ah, mas vendeu o jogador e não pagou. Por que vendeu e não pagou os jogadores ainda? Que nem a questão do São Paulo. Nesses últimos anos vendeu mais de, parece equivalente aí, mais de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, quase 2 bilhões de reais em jogadores, não conseguiu pagar as dívidas e muito menos não conseguiu nem quitar os jogadores. Aí eu te pergunto, para onde foi esses valores? Eu não digo só do São Paulo, eu digo a questão do Corinthians, eu digo a questão do Santos, digo a questão de vários clubes. Se vendeu os jogadores, mas o clube vendeu mais de 600 milhões de jogadores em 3 anos. Para onde que foi esse valor? Porque se não pagou as dívidas, não pagou o jogador, para algum cofre esse valor entrou, né, Luiz? Se o clube chega e fala, a gente teve uma venda estimada nos 2 últimos anos de 600 milhões, de 1 bilhão de reais. Para onde foi parar esse dinheiro? Dinheiro entrou. Dinheiro entrou, mas foi parar onde? É essa a questão. É complicado, né? 8 horas e 27 minutos. Teve essa busca do Corinthians. O Corinthians, que, como eu falei, enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto no domingo, às 18h30. A gente vai trazer aqui mais notícias no sábado, à 12h30. Vamos finalizar aqui também. O São Paulo, Luiz, que anunciou o jogador Hérisson, hein? O Hérisson já se apresentou, já treinou, já deu entrevista e vem para ser sombra do Calleri, hein? Finalmente o São Paulo trouxe um jogador para fazer sombra do Calleri. Até porque o Calleri não vem em boa fase. Já de novo ele passa por uma longa temporada de jejum no São Paulo. O São Paulo também já está se movimentando para trazer de volta o jogador lateral direito, Natan, né? Justamente porque eu acredito que a torcida está pegando pesado aí na questão de Orejuela. Então, o São Paulo vai tentar aí trazer o Natan de volta do Curitiba. Não vai provavelmente ceder por empréstimo, assim, por opção de compra. O São Paulo vai ressarcir a volta do jogador. O São Paulo pode fazer isso porque tem direito ao clube. Uma notícia que também saiu agora, às 2 horas atrás, Luizão, é que a Justiça absolveu o Carlos Miguel Aidar, acusado de fraude nos seus contratos. Provavelmente não teve questão de muitas provas, né, para cima do ex-presidente do São Paulo, do Carlos Miguel Aidar. Então a Justiça já absolveu o ex-presidente aí na acusação de fraude de contratuais e valores de jogadores, contratos de patrocinador e empresarial. Então, o ex-presidente Aidar foi absolvido aí pela Justiça absolvido da acusação. Notícia de última hora também do São Paulo, que o São Paulo está perto a contratar um jogador atacante da Gana para o Sub-20. Trata-se do jogador Kim Faisá. Deve ser o segundo jogador nascido no continente africano no elenco do São Paulo. Então, o São Paulo está fazendo muito esse intercâmbio. Eu acho legal essa ideia. O São Paulo fazer esse intercâmbio, Luiz, com esses jogadores, porque do nada pode desapontar um jogador que possa ser um ponta, além de ser um ponta, que pode desapontar aqui no campeonato do Sub-20 e ser um futuro jogador de São Paulo também.
Então, acho legal esse intercâmbio que o São Paulo está trazendo para a base, para dar rodagem ao jogador e investir futuramente aí a equipe principal. O São Paulo retorna aí nesse sábado, não, no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Santo André, lá em São Bernardo. Santo André e São Paulo, domingo, às 4 horas da tarde. Provavelmente terá transmissão aí, se não me engano, no YouTube, provavelmente esteja aí transmitido na Record também, terá transmissão aí de São Paulo. Vamos lá. Só uma informação importante, Luiz, eu queria desejar aqui um sentimento à família, né? Não sei se ficaram sabendo, uma grande jornalista hoje nos deixa, que é a Glória Maria, né? Não sei, muitos acho que não ficaram sabendo, né, Luizão? Mas hoje a gente perdeu a grande jornalista durante muitos anos aí, que foi aí jornalista do Fantástico, né? Narradora também, narradora, amiga aí também do Renato Gaúcho, importante, a Glória Maria, né? Nos deixou hoje. Deixa eu só pegar a idade dela aqui. 72. 72 anos. Eu nem sabia se ela estava doente ou não, Luiz. Eu não sei o que aconteceu, o que se passou. Mas uma grande jornalista aí que nos deixa hoje também. Então, um ano já não começa muito legal, né? Com a perca do... Apesar que o Pelé foi no ano passado ainda, né? A morte dele, mas só esse ano foi feito... aí praticamente não tumulto, um tumulto a ele, né? E agora foi feito o velório que deu velório, de 3 a 4 dias passou do dia do 2022 para 2023. Isso, né? Que teria também a eleição, essas coisas todas aí, né? Teria que respeitar o velório, né? Mas assim, né? É o que a gente hoje a gente vê famosos, né? Mas quantos e quantos brasileiros também que estão indo aí, né? Teve uma perca agora recente também, Luiz, se você acompanhou, que era uma jogadora de futebol feminino também, acho que de Minas, que sofreu um acidente, perderam aí ele partiu a delegação toda também. Né? Então é um pouquinho complicado, né? Eu desejo aí os sentimentos para os familiares da Glória Maria. Não sei se esse programa chegará ao alcance deles, mas desejamos aqui uns sentimentos. Que ela fez grande parte aí do público, né, Luiz? Foi muitos anos no Fantástico, muitos anos como jornalista. Foi uma das melhores baita jornalistas que eu já vi apresentar os programas, pela emoção que ela transpassava, pelo sentimento, né? Que ela até se emocionava, dependendo da Ela se envolvia Ela se envolvia. E dava para ver que não era forçado, Luiz. Tem muitos jornalistas que a gente vê que é forçada a situação, mas ela não, ela realmente se envolvia. Ela, de coração, honrou o manto de jornalista, né? Então tá certo. Mas é isso aí. Então, ao vivo. É isso aí. Obrigado a vocês, ouvintes. Agora, 20 horas e 32 minutos, estamos encerrando o programa, mas não acabou por aqui. Sábado, 12h30, temos mais aqui na Família UERB Rádio, o programa Arena Esportes. Se Deus quiser, vamos ver se eu consigo trazer o Renatinho já, se estiver disponível, Luiz. Vamos ver se o Book consegue participar com a gente também. Hoje teve um probleminha aí, o Skype dele caiu e não conseguiu retornar. Mas obrigado a vocês, ouvintes, que nos acompanhou. Fique com Deus. Luizão, obrigado por essa noite novamente aí. Tamo junto, sábado que vem, tamo mais aí. Sábado já depois de amanhã, né? Tchau, vamos lá então. Um abraço a todos. Amanhã tem o Bom Dia, amanhã estarei lá às 10 da manhã. Um abraço, Felipe. Isso aí. Forte abraço, fique com Deus e até mais. Você ouviu aqui na Família Web Rádio Arena Esporte. Apresentação: Luiz Bucher, Felipe Oliveira e equipe. Arena Esporte.